O exercício de número 3 da apostila diz o seguinte. Vamos ao exercício. Na figura abaixo, duas partículas pontuais são mantidas fixas sobre um eixo x, separadas por uma distância d. A partícula A tem massa ma e a partícula B tem massa 3ma. Uma terceira partícula, C, de massa 75 ma, deve ser colocada sobre o eixo x nas proximidades da partícula A e B. Em termos da distância d, qual deve ser a coordenada x da partícula C para que a força gravitacional resultante aqui está submetida à partícula A seja igual a zero? Então, nós vamos anotar as informações, fazer essa representação aqui e entender o problema. Então, ele me disse que a massa da partícula A tem massa ma, né? A partícula B tem massa 3 vezes ma. Uma terceira partícula C é colocado a um ponto e a massa dela é 75 ma. Tudo em função da massa de A. Ele diz que esse sistema é separado por uma distância d e ele quer saber qual que é a componente x da partícula C que é colocada nas proximidades de A e B. Então, olha, aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. Então, eu tenho a partícula B aqui. Partícula B. Tem a partícula A. Partícula A. E aí, pessoal, eu vou colocar uma terceira partícula, que é uma partícula C, em algum ponto do eixo x, de modo que a resultante sobre a partícula A seja igual a zero. A força gravitacional é sempre atrativa, né? É uma das características da força gravitacional dada pela lei de Newton. De modo que o único ponto onde eu consigo colocar essa partícula, chamada de C, sobre o eixo para que a força resultante em A seja zero, é à esquerda do eixo do centro, da origem, né? Então, eu vou desenhar aqui a partícula C, ok? Com uma distância que eu ainda não sei o valor, né? Representando as forças que eu tenho no meu sistema aí, pessoal, olha, em A, né? A partícula B puxa a partícula A. Então, aqui eu tenho uma força em A devido à partícula B. E aí, a partícula C também vai puxar A. Eu tenho uma força em A devido a C. Bom, como já vimos, a resultante em A tem que ser igual a zero. Para que a resultante em A seja igual a zero, eu posso afirmar com certeza que a força AC deve ser igual à força AB, para que ambas anulem no ponto A. Então, a força AC tem que ser igual à força AB. E essas forças são dadas pela lei de Newton, da gravitação. Então, olha, vai ser Gzão, MA, vezes MC, dividido pela distância entre A e C. A distância entre A e C, pessoal, vai ser o x que eu não conheço. E a distância entre A e B, ele já me deu no problema, que é D. Então, essa distância aqui vai ser x ao quadrado, igual a Gzão, MA, MC, me desculpem, MA e MB, né? Dividido por D ao quadrado. Esse Gzão já posso cancelar com esse Gzão, esse MA já posso cancelar com esse MA, então vou ficar com MC sobre R ao quadrado é igual a MB sobre D ao quadrado. Bom, o que ocorre? MB, MC e MB estão escritos em termos de MA. Então, MC é quem?
75 MA. Então, MC vai ser 75 MA dividido por R ao quadrado, que é igual MB é igual a 3 MA. 3 MA dividido por D ao quadrado. Cancelo o MA com MA. Vou ficar com 75 sobre x ao quadrado é igual a 3 sobre D ao quadrado. Eu quero descobrir, pessoal, o valor da distância x, então vou deixar ele sozinho, né? Multiplicando cruzado aí, pessoal, vou ficar com 3x ao quadrado é igual a 75d ao quadrado. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo pelo 75, né? 75 dividido por 3, eu vou ter o valor de 25. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25d ao quadrado. Tal ao quadrado, passo uma raiz, né? Então, vai ficar raiz de 25d ao quadrado. Então, x, raiz de 25 é 5, raiz de d ao quadrado é d, vai ser 5d. Como ele está à esquerda do eixo x, né, nós vamos colocar menos 5d. Esse é o valor da distância que eu devo colocar a carga para que a resultante no ponto A, na parte